Oi, oi, tá muito boa essa conversa, né? Vamos continuando. Pronto, voltamos. Voltamos. Muito Voltamos. bom. Então, estávamos no fleumático e essa calma dele, de uma certa forma, que, que traz um tom pacífico para gente. É tipo, o fleumático não quer guerra com ninguém. O ponto é importante. Ele sabe guerrear. Ele só não quer, entende? Ele não quer. Não é que ele não tem Por isso que ele habilidade, é ele sabe estrategista, ele fazer. fica pensando em formas. Sim, claro, ele fica Sim, pensando as formas que ele pode evitar o conflito, né? sim. Por isso que quando falam assim, Rafael, como é que eu tenho que ser na faculdade, né? Eu faço faculdade de psicologia, será que eu tenho que levantar e falar e brigar com todos os professores? Eu falei, olha, eu não fiz isso, né? Eu brinco para eles que na guerra eu fui um sniper, certo? Eu tinha 2 balas na minha arma, né? Na minha ponto .50, e eu tava deitado lá, esperando a hora certa do tiro. E se fosse demorar 2 dias, né? Se fosse demorar 5 anos, porque meu último tiro foi na monografia, foi 5 anos depois, entendeu? Que é o tiro onde eu fiz ali. Então, esse é um ponto Sim, importante. Alguém perguntou rapidamente, né? Nada tira a calma do fleumático? Claro que tira, somos humanos. Somos fleumáticos, mas nosso sangue não é de barata, entende? Nosso sangue não é de barata. Então, tira, claro que tira. Só que demora mais do que os outros, né? Vai demorar sim. mais do que os outros. Então, se ele é pacífico, se ele vai ser um bom estrategista de uma certa forma, então ele também vai ser um bom observador. E observação não significa só os olhos, observador também significa os ouvidos. Então, sabe escutar e sabe olhar bem para as coisas, certo? Então, para ele falar, ele não fala de qualquer maneira, ele vai demorar um tempo para falar, porque ele precisa se organizar. Eu acho que por isso que trazem a ideia de que o Santo Tomás era um fleumático, porque ele era conhecido como um boi Hum. mudo, né? Ele não falava nada. E aí o professor dele, que é Santo Alberto Magno, falou, né? Quando esse boi mugir, ele vai abalar o mundo. Porque, de uma certa forma, ele entendeu que esse cara era bom, ele só não falava. Então, quando ele falou, né, todo, ele fez Sim. a catedral, né, que é a Suma Teológica, por exemplo, né? Então, por isso que eu vejo um pouco indo nessa direção, tá? Então, beleza. Então, vamos pegar os pontos fortes dos nossos fleumáticos aqui, né? Que entra essa ideia de eles serem equilibrados, certo? E se eles são equilibrados, buscam a paz, buscam ouvir, são mediadores, de certa forma, é confiar, certo? Só que, se a gente for, tá me ouvindo? Que deu uma picotada aí, tá me Sim, ouvindo sim, bem? deu uma travadinha aqui, mas que eu tava com probleminha no microfone, aí Tá, travou um pouquinho, mas tudo certo. beleza. Então, como eu falei, eles são equilibrados ali e confiáveis, porque eles vão pensar bem, eles vão se organizar, eles vão tentar não machucar os, eles vão se preocupar com os detalhes. Então, ele tem toda essa dimensão ali, né? Já pro modo negativo, vai ter essa lentidão, vai ter, de uma certa forma, uma indecisão, certo? E pode ter também essa resistência um pouco a mudanças, certo? Voltando ao Sim, ponto que eu comentei lá no início. Não quer dizer que todo fleumático seja extremamente lento, seja extremamente resistente, seja extremamente indeciso, entende? Então, por sim. exemplo, eu como um fleumático, a partir do momento que eu domino as minhas coisas, eu, eu não sou muito indeciso, entende? Eu não sou muito indeciso. Isso aqui que eu quero, não foi, não está funcionando, eu já estou aqui começando a me organizar para ir para uma próxima dinâmica, porque eu já Sim. entendi, certo? Então, É. esse é o porquê, o para que e como. O filmático não tem esse porquê, para que e como, ele vai bem, ele vai para frente, ele vai resistir, ele vai conseguir avançar. E é difícil chegar nesse porquê, para quê e como. Sim, porque não é uma coisa. Se a gente só da gente pensar, né, no porquê que eu vou fazer algo, como que eu vou fazer algo e para que eu vou fazer algo, isso não é uma coisa tão simples, né? Pois é. E tão Então, importante, né? Porque senão tu vai direcionar tua energia a esmo, né? Tu vai indo por tentativa e erro. Como é sim. importante essa parte de fazer essa reflexão, né? Uhum. E como o sanguíneo, o fleumático, ele também não guarda tanto as coisas.
Ele é mais superficial, vamos dizer assim, né? Justamente porque as coisas não marcam tanto ele, não é todo elemento água lá, que a gente falou que é uma adaptação. Se você botar o dedo num copo d'água, tirar o dedo da água, volta ao normal, certo? Certo, então falamos do fogo, falamos do ar, falamos da água. E temos o último temperamento, nossos queridos melancólicos, que tem que ser queridos, porque tem um pessoal que vai me perguntar no Instagram e parece que quando fala de melancólico está falando da doença. E não é esse o ponto, certo? E o melancólico, nós temos o elemento terra. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu li sobre temperamentos, lá em 2011, quando eu li o melancólico, eu queria ser um melancólico. É? Eu queria, adorei o melancólico. Eu adorava a ideia dele ter um mundo interior, dele ter ali uma questão, uma sensibilidade que aflorada, tal. Beleza, mas vamos lá. O melancólico é o elemento terra. Ao contrário da água, que não marca. Ao contrário do ar, que você não pega. E o fogo, que marca também. E ele deixa as marcas. O melancólico é como se você fizesse um buraco dentro desse livro. Se você enfiasse aqui uma furadeira e tirasse, o buraco ia estar aqui. E o buraco não ia voltar ao normal. Certo? Então, o melancólico, já temos aqui um temperamento muito mais, de uma certa forma, mais cristalizador dos acontecimentos. Certo? As coisas já marcam esse sujeito aí de uma forma mais intensa. De uma forma mais intensa. Certo? Esse é um ponto tanto positivas importante. Então, quanto nós temos coisas negativas, né? Tantas emoções positivas ficam sim. mágoas também. Sim. Eu tem uma frase de um padre que fala que o melancólico ele tem a nostalgia do paraíso. Nunca esteve lá. Vive como se tivesse algum momento. Então ele tem alguma memória daquilo ali, de alguma forma. Que a gente não sabe muito explicar. Certo? Então, tá vendo? Os melancólicos estão aqui podem ficar felizes. Essa frase é maravilhosa, inclusive. Esse é um ponto importante. Melancólico, por ele ter um mundo interior rico, certo? Um mundo interior muito grande. Eu costumo falar que o melancólico ele tem um museu dentro dele. Certo? E museu pode ser um museu da guerra, museu da tortura, por exemplo, como pode ser um museu de obras maravilhosas. Ele tem os dois. Ele tem os dois dentro dele. Então, é um ponto onde ele vai necessariamente revisitar. Só que, o que eu falo para os melancólicos? Melancólico, dá a mãozinha aqui. Vamos dentro um pouquinho só. Por quê? Porque a vida de todos nós é pro lado de fora. É em relação com as coisas. Então, quando ele fica muito lá dentro, ele tem uma tendência a não se relacionar bem com o lado de fora. Então, como o melancólico ele tem uma vida interior onde ele é rica, ele vai ter a mesma, de uma certa forma, a mesma impaciência do colérico com o outro. O colérico, ele não tem paciência com o outro porque ninguém é tão bom quanto ele. O melancólico não tem paciência com o outro porque ele quer o perfeccionismo. Ele quer ser perfeito. Então ele não aceita o erro do próximo. Então é difícil lidar. Por isso que eu falei para os melancólicos assim, vocês precisam se divertir, precisam interagir, né? Ter momento de entretenimento. Sozinho não, tem que ser com o outro. Então você lidar com a imperfeição do outro. Então, divertir com ele mesmo já faz isso, de uma certa forma. Mas com o outro... Ele é introspectivo com demais, outro, a gente vai... assim, ele quase se basta, assim, essa impressão que dá. Sim, ele vai ficando lá dentro. É como se tudo fosse parar lá dentro. E até não pode... E não pode ser também em função... correr o risco de ser um hábito, porque ele sabe que as pessoas podem magoar ele, se magoar vai machucar muito, então, nem quero saber, vou ficar na minha. Sim. Pois é. Aí, porque, de novo, lembra a ideia da tendência? O melancólico adora pegar essa tendência de que vai marcar tudo ele já joga pra marcar. Então, ele já fica com a preguicinha, que é do pezinho fleumático da coisa, que ele deveria saber enfrentar, mas ele não enfrenta. Então, tudo que vem já, vou deixar tudo marcar aqui pra mim mesmo e tal, não vou esquecer nada. Ninguém pode me ferir. Só que ele esquece que
se a gente pensar de até brinco, não é bem uma brincadeira, assim, eu falo para a gente chegar no céu, a gente vai chegar meio arrebentado, entendeu? A gente vai chegar com marcas, né, da nossa luta, da guerra da vida e tal, tal, tal. Então o melancólico precisa ir, entende? Então esse é um ponto importante. Então beleza. Então o melancólico vai ter uma certa timidez inicial, Sim. porque E ele até se as dá bem muito pessoas no que mundo lidam dele. com ele Por isso que quando você podem. Acho que travou aqui um pouquinho. voltou aqui, Voltou. Não, tô ouvindo e vendo eu bem. queria comentar que daqui a assim, eu queria comentar que talvez também o melancólico, por ser mais introspectivo, as pessoas que convivem com ele podem não se sentir tão afetuosamente amadas, né? Com expressões, não sei se é o caso ou Sim. não. Por ele, ao contrário do colérico, que vai se expressar muito bem, o sanguíneo também vai se expressar. O fleumático, se ele se organiza, o fleumático é que se ele ama, ele já tem aqui como. Então ele vai fazer. Só que ele vai ter que vencer a preguiça. Às vezes ele quer fazer uma coisa maravilhosa, mas se ele não vencer a preguiça para fazer, ele não vai fazer. E aí, se ele for cobrado, ele vai ser meio insensível mesmo, não me incomoda, entende? Então por isso que vai ter que vencer. O melancólico, até porque ele é profundo. Ele ama, ele tem um amor ali. Ele gosta das pessoas. Só que, como ele acaba ficando muito lá dentro, ele acaba ficando solitário. Entende? Ele acaba sendo muito tendo solidão, porque ele tá muito lá dentro, então ele não sabe falar muito para fora, ele joga pouco para fora. Ele não sabe Por isso que expressar, né? muitas pessoas falam. Exatamente, exatamente. Eu costumo falar que o melancólico é como se fosse um gago. Em que sentido? Quando que o gago para de gaguejar? Quando tá cantando, né? Então, o Sim. melancólico tem uma tendência à questão artística. Por isso que às vezes ele vai pegar um melancólico e vai escrever letras que são absurdas. Como é que esse cara escreveu isso aí? Porque ali ele se expressa, ali ele consegue um meio. Tem países, tem países que também têm essa questão de temperamentos, porque o que tu fala do melancólico me lembra muito assim, eu sou de colonização alemã, então é muito estilo do alemão, assim, sente profundamente, não consegue às vezes Uhum. expressar, mas tu pega assim as músicas de Natal, as coisas assim, sensibilidade, uma profundidade assim incrível, né? Então, os ingleses são mais fleumáticos, não Sim. tem essa questão dos países também, né? Tem. É, 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 sim, você está falando um país, vamos dizer assim, de uma certa forma, é algo vivo, né? Sim, o Que tem Brasil uma é história, que tem sanguíneo. uma construção. Oi? É. O Brasil seria mais sanguíneo. Para mim, com certeza. Para mim, não tem a É. mínima dúvida que o Brasil é um país altamente sanguíneo, né? Então, isso, por exemplo, eu conversando com o Pacheco, ele falou que coisas vivas têm temperamento. Então, ele falou, as plantas têm temperamento. Se você observar uma planta da outra, diferente da outra, você vai perceber que elas são diferentes. Tem aquelas plantas que ficam mais do sol, tem aquelas que ficam sem a água. Então, ele fala que tudo que é vivo tem. Assim como os animais lá também, né? Eu não sei se você já Eu viu, tem um tenho nove, pinguinzinho, eu que ele percebo. é grande. Tem um que é, mas eu não sei a raça desse cachorro. Que é um cachorro magrinho, meio fininho, tem um focinho muito assim, meio quase de corrida. Ele é a cara de um temperamento melancólico, entende? Então, assim, tem essas raças que, se você parar para pensar, os cachorros Sim. também têm ali uma disposição ali, digamos assim, meio que natural ali. Tem cachorro que vai gostar muito da companhia, tem cachorro que deixa lá no canto, tá tudo certo, né? Então, esse é um ponto, Sim. um ponto importante. Mas voltando lá ao nosso queridíssimo país colérico, seria a Itália? tipo, né? A Mas, Itália tem um fogo ali, né? Tem um é, elemento ali mas muito, tem um muito pezinho no ar também, né? De falar muito, de ser também, muito expressivo, também, né? também. É. Mas assim, como eu comparei a Itália com o Brasil, eu acho eu acho que o Brasil é mais sanguíneo do que a Itália. Falar a Itália sanguínea, eu botaria mais para um colérico na minha cabeça. Mas tudo bem, sem problema. Mas vamos lá. O alcoólico. A Espanha pode ser colérica também. A Espanha A pode ser Espanha, assim, colérica. só pelas danças, né? Pega aquelas É, mulheres são bravas, assim, né? é. A dança delas é sapateando.
Os sim, gritos, né? sim. É interessante. Eu- então, o melancólico, né, ele traz essa ideia de uma certa sensibilidade muito aflorada, então automaticamente eles são pessoas mais profundas, certo? Então ele também vai ter um processo de observador, como o fleumático também tem. Só que tudo vem para Sim. alguma alimentação, entende? Então ele vai ser detalhista. Ele também vai ser um cara de organização, até porque ele é perfeccionista, ele vai ter uma tendência ao perfeccionismo. Aí, por isso que às vezes ele E não como ele faz é as mais coisas, porque ou vai ser, e como ele é mais introspectivo, vamos ele lá. não se distrai também, né? Ele não, por ser mais introspectivo, ele não se Sim. distrai facilmente também. Ele consegue se concentrar mais. É porque ele vai ser mais inflexível. Ele vai ser Uhum. mais inflexível. Não é tudo por exemplo, a borboleta que encanta o sanguíneo, o melancólico não vai perder muito foco por conta da borboleta. Uhum. É só uma Entende? borboleta. Pode ser só uma borboleta. Entende? É, sim. Então ou ele pode ver uma borboleta e falar assim: pô, essa borboleta lembrou meu avô. Aí Sim, pode ser o volta lá, gatilho para um volta lá para trás. mergulho. Volta lá para Aham. trás. Então, o melancólico também é leal. Eu falei que o fleumático é um cara confiável, né? O melancólico também há um detalhe de confiança também nele, certo? Porque, de novo, se o melancólico tem que ter uma profundidade e o fleumático precisa ter um porquê, um para quê e como, então são dois temperamentos ali que eles são mais pacíficos de uma certa forma, comparado aos outros dois lá, Uhum. entre o fogo e o ar, Uhum. certo? Então, ele vai ser forma, ele vai ser dedicado de uma certa forma, porque se a gente pensa na ideia, né, em relação à organização, perfeccionismo, ele vai querer as coisas dele minimamente arrumadas, certo? O problema é quando ele para de fazer a coisa, porque aí passa a ter um problema, Não, assim, certo? Só que aqui nós estamos ele falando de paralisa. qualidade, tá? Uma lealdade, uma certa dedicação, sim, a lealdade, a dedicação, a sensibilidade. A sensibilidade não é um problema. É bom a gente saber sentir as coisas, certo? Ser frio não é um ponto. É igual, por exemplo, tinha muito essa ideia, né, que o médico tem que ser frio, né? E isso, tipo, Uhum. é como se os médicos não sentissem nada. Eles sentem, né? Eles precisam sentir também, né? Senão ele trata o. E a gente. E os melancólicos, eles têm a tendência mais também artística, né? Por essa Sim, profundidade, sensibilidade também. sim. E por isso que, como eu falei, a ideia do gago. Porque o gago, ele para de gaguejar quando ele canta. O melancólico consegue colocar um pouco para fora quando ele está nessa relação com alguma coisa artística, com a música, com a pintura, porque ele vai conseguir se expressar. Porque ele não vai precisar falar com alguém. A música, Sim. ele pode fazer uma música no quarto dele, cantar, 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 e botar no YouTube. Ele não precisou falar assim, meu problema é esse, sabe? Não, ele não precisou falar isso. Tem coisa que o sanguíneo vai falar na hora, o colérico vai conseguir falar. O fleumático vai pensar um pouco mais, mas vai falar também, né? Então, esse é um ponto. Mas se a gente pegar na ideia que precisa ser trabalhada, já que ele vai muito no mundo interior, ele também pode cair no egoísmo, Sim. pessimismo. Porque se o mundo interior, muitas vezes, do melancólico, ele pode ter a ideia. Uma vez eu falei uma coisa no meu Instagram, as pessoas não entenderam, depois eu expliquei lá na resposta que a pessoa fez, e pelo menos aquela pessoa ela entendeu. Eu falei assim: ó, o mundo interno do melancólico, ele é rei. Aí eu falei, mas como assim ele é rei? Se eu tô aqui, sou um melancólico, tô sofrendo, porque até quando sofre, você é o melhor a sofrer. Ninguém sofre mais que você. Então você é rei até do sofrimento. Entende? Então a autoimagem dele interior pode ser um problema. Por isso que eu Sim. falei, vem para fora. Vem para fora. Tem que sair. Tem que se dedicar. Tem que fazer alguma coisa pro lado de fora. Certo? Então é um Sim. ponto importante. E por Ah, esse mundo interior, ele pode ser inflexível, muito, talvez seja o temperamento mais inflexível em relação à mudança, em relação aos acontecimentos. Aí vira. ah, Hum. sim. E como fazer para identificar os temperamentos? A Elaine está comentando, a Elaine Coelho, que não consegue definir o temperamento. Ah, Eu conheço a Elaine, eu acho que ela é fleumática, ela é super constante, ela é super faz as coisas com uma, né? Para mim, ao menos, eu reconheço o fleumático por
essa Sim. constância, assim, essa Olha que ponto serenidade. interessante que você Coisas. acabou de falar. Você chamou aqui o fleumático de constante. Mas o fleumático ele só consegue ser constante se ele tiver o porquê, o para quê e como. Se ele não tiver, ele começa a perder o foco igual o sanguíneo, entendeu? Porque É, tudo vai ser importante. Ele também pode acabar é. nesse processo. Entende? Mas vamos lá. Eu tenho que identificar como eu me comporto. Como eu reajo às coisas que estão acontecendo à minha volta. Por exemplo, hoje nós estamos numa perspectiva de quarentena, de uma certa forma. Como que eu Uhum. reajo? Eu sou o cara que quer resolver as coisas, que quero planejar. Eu sou lá, que seria mais ou menos o colérico. Então, o Anthony falou assim, foi mais que não é constante. Mas eu falo pra você, se você tiver o porquê, o para quê e como, é constante. Por exemplo, para quem está no meu Instagram, eu faço 5 textos por semana. Eu tenho meu dia para fazer isso, eu vou lá fazer. Quando eu comecei a ter essa ideia, eu não tinha isso. Eu não Uhum. tinha. E aí eu fazia um por dia, porque eu não tinha nada guardado. Então agora, chega no sábado e domingo, eu termino 5 textos, 5, 6 textos no sábado e domingo. Beleza, meus textos já estão todos prontos durante a semana. Quando não tinha, eu acordava mais cedo do meu primeiro atendimento, que é 8 horas, então eu acordava 7 horas, 7 e meia, ia escrever um texto, fazer a arte e tudo mais. Se você não falar que eu sou constante, entende? Pô, eu sou constante, sim, mas eu conquistei a constância, entende? Eu conquistei a Sim, constância no hábito, que é o ponto que eu quero entrar aqui daqui a pouco, que é o que a gente pode fazer. Então, beleza, eu tenho que fazer um ponto de identificar como eu reajo às coisas. Então, vamos lá. O colérico seria o cara do plano, certo? Ah, eu quero. Deixa eu só. O André botou aqui. E quando por que uma pessoa? Não tem problema, dependendo da tua relação com a pessoa, né? Por exemplo, é claro que tem coisas que eu vou fazer. Por que, que de repente eu estou trabalhando tão organizadamente? Ah, porque eu tenho planos, eu tenho um porquê que envolve, de repente, a minha esposa. É claro, tem um porquê que tem uma pessoa, certo? Ah, é filhos, é casa, é isso, é aquilo, entende? Tem um porquê ali, sim. ok? Então, pode ser uma pessoa, A não tem problema. Eliane Gonçalves perguntou como fazer um sanguíneo ser constante. Vai te consultar com o Rafael. Olha aí, não posso falar, segredo. Segredo de Vai haver uma consultório. consulta porque, olha, tem um bichinho aqui. Então, o que eu tava trazendo, então, a ideia eu não lembro onde eu estava. Eu estava na constância do fleumático e perdi o foco do Isso. fleumático. Tá, então, mas Não, ele para pode que ele falar se da organize. identificar Tá, da depois identificação. do Isso. hábito. É. Olha que coisa bacana. O fleumático que perdeu o foco e a sanguínea que me lembrou. Olha que coisa Sanguínea. maravilhosa. Olha que Que coisa, a né? sanguínea sabe Aí, que tem que tomar nota. olha lá, viu? É esse o ponto. É esse o ponto, né? Então, beleza. Para identificar, eu preciso saber a minha reação diante das coisas. Como eu costumo reagir quando alguma coisa acontece. Então, quarentena lá. A Silvia me trouxe aqui a ideia da quarentena. O colérico vai ser um cara mais do plano dentro da quarentena. Né? Ele vai querer, não, se fizer isso aqui, sai. Ele vai estar sempre ali tentando achar um plano. O sanguíneo, no primeiro momento, ele pode até achar até legal a ideia da quarentena. É uma experiência nova, tá todo mundo vivendo. Olha como é que ele está participando. Né? Tá todo mundo vivendo a mesma coisa. Pô, eu aqui, o cara do Japão e tal, tal. Só que passa um tempo e já fica assim, pô, quero sair, né, cara? Quero abraçar alguém, sabe? Sim. Minha esposa teve um dia que tava assim, amor, eu não sei, não consigo. Eu preciso sair. Eu falei, vai pra casa da tua irmã, você vê. A irmã dela mora em Curitiba, em Santa Catarina, 2 horas e meia de carro. Aham. Vai, porque vai ser bom para você sair, fazer essas coisas, né? Beleza. O fleumático, tá tudo bem. Nada mudou muito na vida dele, não, entendeu? Tipo, tá lá, de boa, ele sabe levar a situação, né? Ele de uma certa forma gosta das pequenas coisas também, então tá tudo bem, tá em casa, tá todo mundo comendo, tá todo mundo bem ali, para ele tá tudo bem. O melancólico, no primeiro momento, ele pode gostar para organizar a vida, né? Mas depois ele vai começar a achar assim, já organizei, entende? Já organizei e Sim. aí ele começa a ir pro pessimismo. A gente não vai sair daqui nunca mais mesmo. O mundo realmente deve ser Jesus voltando e, pô, Jesus voltar, não fiz nada na minha vida também, eu já estou condenado, já fica uma coisa assim muito down ali, né? Sim. Então esse vem um ponto importante. Eu tenho que observar. E aí é bom, vamos anotar qual costuma ser a minha reação das coisas e tal, 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 tal. Só que vem aí o ponto-chave, que aí você foi aluno, você assistiu o curso lá do Padre Paulo, e a gente não pode usar outra frase sem ser a dele. Que temperamento é feito para ser vencido. E aí nós vamos ter um Uhum. ponto fundamental para nós, que é a força do hábito, certo? Então, por exemplo, o professor Martim Etchevarria,
que é o maior psicólogo tomista que nós temos hoje, ele fala que o hábito é uma coisa tão forte em nós que transforma em nós uma segunda natureza, certo? Tanto para o bem, né, quanto para o mal, certo? Então, onde eu estou querendo entrar? E para quem não fez o curso dele, eu acho que é um curso muito bom, porque ele vai trazer exemplos dos santos lá que eram um determinado temperamento e o quanto eles terminaram a vida, enfim, em algum momento eles conseguiram quebrar um pouco aquela dinâmica, né? Sim. Justamente Tipo pela força. São Francisco de Sales, que é aquela Sim. paz, ele era colérico. Diz Exatamente. que ele arranhava Fala que tem a debaixo da mesa mesa dele tem a pra. marca. Sim, É, é. sim. É o ponto. Melancólica, Santa Teresinha, que termina feliz, longe do pessimismo, bem longe, inclusive, né? Que ela, toda oportunidade, ela, como que eu poderia amar? Ela não estava falando, Uhum. nunca mais vou amar, porque eu não sei amar, porque na minha infância. Ela não estava ali. Ela estava assim, vou amar Aham. enquanto. Sim. Então, esse é um ponto importante. Ó, o Santo Agostinho, sanguíneo, um cara que estava lá procurando a verdade, então ele ia experimentando, ia fazendo de tudo um pouco ali, até ele chegar onde ele chegou, certo? Então, é um ponto importante. São Pedro, São Pedro, é você verdade. conhece esse homem? Eu não, eu não, eu Não, não. No terceiro ele fala, putz, o por que 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 eu eu falei? fiz? O que que eu É, fiz? Exatamente, exatamente. é, é. Então, o temperamento é feito para ser vencido. Então, todos nós temos uma responsabilidade com a nossa própria vida, certo? Para conseguir vencer as más inclinações. Então, beleza. Rafael, eu sou um fleumático, a preguiça me pega. Despertadorzinho bem chato, de preferência longe, levanta na hora que tem que levantar e faz. Eu vou dar a ideia do texto. Eu comecei o texto em março ou maio, não lembro agora, do ano passado. E eu vou fazer um texto aqui para ver como é que é. Fui lá e fiz. Aí fui fazendo, fui fazendo. Claro que no começo era muito difícil, porque eu não queria, vou botar mais um trabalho na minha vida. Sim. Vou, porque eu tinha um porquê, um para que e como. Entende? Uma novidade que vai vir agora, em junho, eu vou lançar a minha escola de assinatura. Mais coisa para trabalhar. Uma escola de assinatura. E Entende? agora, Então, esse final de semana, você tem um curso também, eu né? tenho um curso de Psicologia das Virtudes, sexta, Viu? sábado e Ó, domingo. é uma Então, boa assim, dica. eu vou trabalhar a semana inteira e não vou parar no final de semana. Uhum. É o filmático sem constância aí, não é isso que eles estão falando? Então eu vou trabalhar o final de semana, de Tipo, 2 às 9 no toma. sábado, de 2 às 8 no domingo. Entende? Então, assim, é Uhum. claro que isso vai me cansar. É óbvio que vai. Mas o meu movimento aqui de todos nós, é de aperfeiçoar. Eu tenho que me aperfeiçoar. Então, eu vou necessariamente bater em mim. Porque eu sei, né, necessariamente quais são as minhas tendências ruins. Entende? Eu sei disso. Não é à toa que eu tenho que saber me relacionar. Então, eu tenho que olhar para as minhas. Achei o meu temperamento. Eu vou procurar. Beleza, eu percebi as mais inclinações aqui. Já entendi que eu sou isso. Então, eu começo a bater. É claro que assim, não dá pra gente dar uma mesma resposta para cada combate. A soberba de um pode funcionar de uma forma diferente no outro. Mas, sei lá, o Sim. colérico pode ter uma tendência soberba. Opa, você vai ter que ser mais humilde. Você vai ter que aceitar que você perdeu. Entende? Eu tive Sim. uma E aí paciente. entra um outro. E É, aí entra, só abrindo parênteses, fala lá. desculpa. Um outro assunto que eu adoraria falar contigo sobre a questão de vícios e virtudes, Sim, né? sim. Que é Então, tão sim, por isso que no colérico nós temos que ter a humildade de aceitar que a derrota, de aceitar que você não é perfeito, etc, etc, etc. No sanguíneo, tem que saber valorizar o silêncio. O silêncio é bom também, é um companheiro, né? No fleumático, a gente precisa ter uma atitude mais rápida. Você não precisa pensar muito com tudo, porque você já sabe certas respostas, né? E o melancólico, ele tem que reclamar menos, porque se ele observar bem, a vida é bela, entende? É uma canção. É como aquele personagem de desenho animado, ó vida, ó dor. Lembra? Pois é. Pois é. E porque se ele perceber, se ele pegar a ideia de um dom artístico, ele vai fazer coisas lindas. Então, calma aí, ele tem capacidade de fazer algo bonito. Entende? De Sim. novo, algo artístico, meus amigos, todos os temperamentos podem ser também. A gente está falando aqui de uma tendência, justamente por ele ter um mundo interior rico, se ele consegue expressar isso de uma forma artística, isso tem uma tendência a sair, mas não quer dizer que todo mundo que seja cantor, enfim, escritor, pintor, seja
melancólico. Não, certo? Então, assim, a dinâmica que a gente tem que pegar é a dinâmica de aperfeiçoar-se. Então, eu tenho que buscar as virtudes dentro de cada temperamento e atacar os vícios de cada temperamento. Rafael, qual a virtude? Buscar todas em todos, obviamente, né? Mas aí a gente vai necessariamente entendendo qual virtude é primordial para um determinado temperamento, para ele começar a dar um passo para frente. Então, esse é um ponto importante. Eu também acho, Silvio, eu acho que o sanguíneo, o Luiz fala muito isso, ele fala que o Sim. sanguíneo anda desfilando. O Luiz é um psicólogo que ele fala que ele identifica os temperamentos pelo caminhar. Então ele fala que o É sanguíneo é o que anda mesmo? na ponta do pé, é como se fosse um balé. Ele sabe andar, ele desfila. O colérico já é marchando. Ele já está ali, Aham. botando as pegadas nele, né? O fleumático já é um andar desleixado, arrastando o pé, chutando alguma coisa. E o melancólico já é um andar mais arrastando ainda, que é chutando a pedra num tom Sim. mais de lamento. Então tem todo esse movimento. Então eu preciso assumir essa ideia. Eu tenho tendências aqui, que eu já sei. E talvez vai ser uma tendência que eu vou ter lá para sempre. Entende? Alguém falou assim, é um fleumático sem preguiça. Não, eu tenho preguiça. A questão é que eu Sim. bato nela todo dia. Esse é o ponto. Eu não fico Sim. pensando quando que eu vou eliminar a preguiça. Não é um pensamento na minha cabeça. Eu só fico assim, todo dia eu tenho que lutar contra a preguiça. Ponto. Sim. É. Entende? Então, Batalha diária. esse é o ponto. Sim, 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 sim. Exatamente. Exatamente. Eu Certo? queria comentar contigo assim Vai. mais um ponto. Não sei se Uhum. concluiu essa parte, Sim, que sim, é a sim, sim. questão, que é a questão de relacionamentos, porque a gente se relaciona o tempo todo com todas as pessoas. Sim. E uma tendência quando a gente começa a conhecer os temperamentos é começar a dizer, ah, viu, porque tu é isso, ah, porque tu é aquilo, né? E quando na verdade a gente tem que fazer o esforço para mudar o seu, que é o que você está falando, né? E pela Sim. observação do outro, tentar ver como pode se relacionar, fazer com que Sim. o relacionamento dê melhor e saber lidar mais com os Uhum. temperamentos diferentes, Sim. né? A É nossa amar, né? é isso. A vida humana é uma vida de relação. Então eu tenho que me relacionar bem com o próximo. Então eu não estou aqui para carimbar o próximo. Sabia que era melancólico. Não, calma aí. Ele é melancólico? Ah, não, então tem que falar mais assim. Ó, uma frase que o melancólico adora ouvir, claro, ela tem que ser falada com sinceridade. Se você chegar pro melancólico e falar assim, cara, eu te entendo. O que você tá sentindo aí é pesado. Porque a tendência das pessoas falarem pro melancólico é ser bobeira, pô. Porque É ninguém tá lá bobeira, dentro. coisa da tua cabeça. Exatamente. É E se você pra você se chegar. sentir acolhida na sua forma Exatamente. de ser e de pensar, né? Exatamente. Então, se a gente está em relação, se aperfeiçoar é necessariamente entrar nessa dinâmica do relacionamento. Então, quando eu olho alguém que é mais sanguíneo, que é mais colérico, é tipo, como eu falei, minha esposa é sanguínea, não estava aguentando ficar em casa. Eu falei, não, você vai ter que ficar em casa necessariamente. Cara, vai lá para casa da tua irmã, volta hoje. Uhum. Não vou voltar amanhã, volta amanhã, de manhã, tá tudo certo. Vai, porque eu sei que você precisa respirar, senão eu vou ficar com uma pessoa doideira aqui dentro de casa, entendeu? Não vai dar Uhum. certo, entende? Não vai dar Sim. certo. Então, assim como ela, se ela falar, quando ela sai, fala, as coisas estão quando ela sai de casa, geralmente ela deixa tudo muito arrumado, tudo, nada faltando. Eu falei, não, tá tudo certo. Se tivesse faltando, eu pediria, eu ia, eu comprava, não tem problema. Porque o meu temperamento já não é ele, já não Sim. tenho essa ativa de ficar ali. Então, a gente tem que olhar para o temperamento do outro e entrar exatamente na palavrinha que você falou, que é justamente como eu posso, então, amar essa outra pessoa, como que eu posso atuar ali no sentido de ser ativo, né? Não de fingir, né? De uma maneira saudável, de uma maneira ordenada, onde eu, relacionando com as pessoas, eu consiga aproveitar o máximo possível dessas relações. Então, o temperamento é mais uma oportunidade que a gente tem de conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Não é para eu colocar um rótulo em mim, nem colocar um rótulo no outro. Porque eu acho que até o Robert colocou aqui que nós não somos, né? Nós temos um temperamento. Nós não somos um temperamento. Nós somos Sim. um ser humano maior do que isso, maior do que os Sim. temperamentos. O temperamento é uma parte É, importante, né? e quando a gente conhece esse nosso temperamento e o dos outros, a gente tem uma habilidade, uma ferramenta, na verdade, uma Sim, habilidade maior para lidar com a gente, com os outros. E sempre pensar assim, não. Aquela passagem na Bíblia que fala assim: não olha o cisco no olho do outro, olha para uhum, a trave que tem no olho. Então, assim, sim, aonde a gente tem que trabalhar é na gente, não adianta, né? E sim, aí os outros sim. É vão isso. também mudando
Se a gente faz esse esforço sincero e consegue avançar. Cada um com seus Sim, desafios, né? sim, exatamente. Cada um com seus desafios, cada um com as suas. Porque assim, eu tenho meu temperamento, eu tenho a minha própria história, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as mais inclinações, eu tenho os maus hábitos. Nossa luta é grande, né? Mas é a nossa luta, Sim. entende? Não é só a sua, não é só a minha, é a nossa. É. E é legal porque essa riqueza de temperamentos um vai complementando o outro, ajudando, apoiando. Porque se fosse todo mundo, imagina, só sanguíneo na face da Não, não, Terra, não, não, não. só fleumático ia ser, não ia Não, dar certo, não ia sabe? dar certo. Não ia dar É, certo. Por exemplo, na minha relação com a minha esposa, eu uso do temperamento sanguíneo dela pro meu bem. Porque, por exemplo, se eu tiver no final de semana, eu posso ter uma tendência no final de semana de pensar assim, ah, não, vou passar esse final de semana aqui mais no sofá, pegar um livro, ficar aqui. Só que, de novo, lembra que eu falei que eu sei que o fleumático ele tem energia, só que a primeira impressão da preguiça vem mais forte. Aí ela fala assim, vamos em tal lugar? Aí como eu falar, eu falo, entendeu? Aí eu bom. vou, não tô cansado, é bom ir, é bom voltar, é bom, beleza. Entendeu? Assim, o ponto. O fleumático não precisa dormir mais de 8 horas, não, gente. Tá tudo certo. Às vezes dorme menos, entendeu? Às vezes dorme menos. Então, é um ponto importante. É sempre muito legal e muito rico essa dinâmica, porque não é uma coisa tão complexa da gente entender. É uma coisa Sim. que a gente consegue ver na prática. Né? Então, quando a gente vai falando, opa, eu sou isso aqui, opa, eu sou isso aqui, né? A gente consegue ver na prática e que a gente pode, a partir de hoje, já começar a olhar diferente para a gente, para o outro e tudo mais, para a gente conseguir se relacionar cada vez melhor com isso aí, porque só tende a gente a crescer, tende a gente conseguir lidar bem com essa perspectiva dos. Muito bem. Olha que show de aula, Fechou? Rafael. Muito, muito. Fiquei assim, ó. É um assunto encantador e tu explica de uma forma tão bacana, tão leve também, né? Eu estou muito grata Uhum, por ter aceito o meu convite e dar essa aula fabulosa, né? uhum, E eu vou querer te convidar mais vezes aqui para o canal, porque a gente tem tanto assunto bacana. Claro, eu sei que tua agenda é bem concorrida sim, e tudo mais, mas assim, dentro da tua disponibilidade de tempo, nem que seja um horário mais tarde, se for possível também, porque a turma uhum, está gostando demais, também tá participando bastante, né? E sim. só ver que a Elaine está confusa demais com o temperamento. Será que a gente consegue ajudar ela um pouquinho, Rafael? É, você falou que ela é Elaine fleumática, né? Coelho. Foi você que falou. É, eu acho, mas É, não. assim, da- ela, se a gente pensar no acontecimento, né? O acontecimento costuma marcar muito ela, profundamente. Ela esquece mais rápido. Ela, ela, ela falou, não sei se ela falou sanguíneo ali, enfim, não lembro. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o sanguíneo e o fleumático são temperamentos que esquecem mais rápido das coisas. O colérico e o melancólico não, Uhum. certo? O melancólico é muito mais para Não sou dentro. tão calma, diz ela. Não sou tão calmo? Ok. O melancólico esquece rápido, não é tão calma. Talvez seja Uhum. sanguíneo, né? Talvez Talvez seja seja sanguíneo. sanguínea. Nessa Mas eu acho, mas eu acho ela tão aparente. persistente nos projetos que ela faz, e Pois é. tão, né, sempre tão focada. Aí talvez seja uma sanguínea que aprendeu, né? Que aprendeu a ter um foco ali, que conseguiu se educar ali de uma certa forma, não sei, né? Mas assim, é, melancólico e colérico não, né? Então assim, pode ser que tenha tem alguns testes na internet, pode dar uma certa visão de uma certa forma. Mas eu particularmente, eu gosto muito do livro do Ítalo sobre os temperamentos, entendeu? Eu acho que é Sim, um livro Vitor, que ele está muito. né? Que é Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, né? Tá até aqui do meu lado aqui, que é esse livro aqui, porque Sim. E aqui ele vai tem seis entrar. filhos, né? Tem seis, exatamente, exatamente. E não Seis. fala só dos filhos, porque ele vai identificar no primeiro momento e tal, tal, tal. A dinâmica dos apóstolos, que eu não quero entrar hoje, porque vai confundir muito no primeiro momento. Ele também vai explicar aqui, tal, tal, tal. Então, assim, é um bom livro, um livro pequeno e fácil de entender. O Ítalo escreve bem ali também. Então, é um meio. Eu prefiro que compre esse livro do que necessariamente
Pois é, o Ítalo fala que ele é fleumático, tá vendo? Olha aí como é que vocês estão aí quebrando a cara com o fleumático aí, tá vendo? Ele Viu tem, só? ele tem um porquê, um para quê e como. Então ele foi, né? Então, esse é um ponto importante. Então, de novo, eu que agradeço, tá, o convite para a gente bater esse papo. É sempre muito legal bater um papo. Gostei muito também. Obviamente, a gente tem que marcar as próximas, aí a gente vai conversando, obviamente, para a gente conseguir Sim, achar uma data sim. certinho. E, enfim, espero que todo mundo esteja gostando aqui, até porque tem mais ou menos 50 pessoas que estão aqui na primeira, tá na segunda live, então. E o pessoal tá bem, Pois bem é, animado. E então. assim, ó, se alguém quiser, vai ter esse curso final de semana, tem alguma vaga ainda? Como é que tá? Ah, verdade, Né? verdade, verdade. Acho que é interessante se alguém quiser se aprofundar no assunto. É, E, eu vou dar um curso agora no final de semana, sexta, sábado e domingo, tá? Na sexta ele vai começar, é um tempinho bem curto, vai começar às 9h30 e termina ali 11h30 no máximo. É um curso online e ao vivo, então eu vou estar com vocês aqui o tempo inteiro, nesses 3 dias. Vamos falar sobre os temperamentos lá também, né? No domingo vai ser o dia do temperamento e as virtudes, tá? Vai no meu perfil, quem tiver interesse, lá na bio tem um link, e aí você tem a página, tem um vídeo. Não é um curso só para psicólogos, de jeito nenhum, tá? É um curso para... É a turma 7 que eu estou fazendo, então já teve advogada, teve estudante de psicologia, teve arquiteto. Então, enfim, é um curso para pessoas. Eu costumo falar que eu tento fazer o meu conteúdo sempre para pessoas. Não importa o que você faça, eu vou tentar fazer você sim. entender. E esse curso é a mesma dinâmica. Vagas? Tem vagas. A inscrição vai até sexta-feira, tá? Até sexta-feira. Eu tinha até um preço promocional, eu vou deixar no preço promocional que tá lá, tem R$ 150 de desconto. Entra lá, na dúvida, manda mensagem para mim. Eu tento responder todo mundo. E é um convite, é um curso que eu vou falar da psicologia atomista, obviamente, lá. Vou falar dos pontos de ordenamento pessoal, que é uma criação minha diante dos meus atendimentos. Então, assim, vai ser um momento bem legal ali, onde eu vou com calma, né? Na calma fleumática que vocês já conhecem ali, dando essa aula com calma para todo mundo pegar tudo que tem que pegar. E, enfim, tô super empolgado. Essa é a maior turma de todas, né? Estamos aí com quase 30. E, enfim, Ah, que legal. tá todo mundo convidado. Entra lá na minha bio, lá ou nos meus stories, eu acho alguma coisa que eu postei hoje. Veja lá e qualquer dúvida. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem fazer o meu curso é o seguinte: você quer fazer o meu curso? Ótimo. Então agora eu quero que você faça e eu vou tentar te ajudar o máximo possível. Então, se você quer fazer e tem alguma dificuldade, manda mensagem para mim, porque aí eu vou explicar para você como que eu posso te ajudar nesse sentido aí. Tá bom? Combinado? Já fiz meu Tá merchan. O bom? Felmacho esquece do merchan, entendeu? Eu esqueci, entendeu? Sempre esqueço do merchan. Sim. Enfim, é Mas isso. as Fale. meninas gostam de ser boas anfitriãs e deixar um espacinho assim também, porque o teu trabalho é fabuloso, eu sou encantada, realmente, admiro muito, tem me ajudado muito, porque eu consigo concentrar a minha energia. Tanto é que eu estou fazendo quase. Essa semana tem 2 lives com essa, por exemplo, muito bons. Muito Uhum. obrigada. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada para cada um de Eu que vocês que agradeço. está Deixa aqui eu só assistindo a botar. gente. Vou só botar o último que falaram aqui, né? Para quem não conhece minha página. Rafael, não posso pagar o curso, não posso fazer. O que eu faço da vida? Eu quero ter seu conteúdo. No meu Instagram. Tem texto todo dia. Então, você entra lá no meu feed. Tem texto todo dia. Tá lá, tem texto. Tem podcast, tem os poemas, enfim, tem trabalho pra caramba lá. É claro que os poemas e o podcast estão parados, porque eu não tenho tempo para fazer mais, mas os textos eu continuo firme e forte no texto, porque o pessoal gosta muito. Então, é isso. Vai lá no meu perfil, tá tudo lá. E, enfim, qualquer coisa é só falar comigo. Combinado, então? Combinado. Muito obrigada, Rafael, mais uma vez. Uma boa noite. Obrigada a todo mundo. Boa noite e até a próxima. Valeu. Amanhã, só deixa eu fazer uma propagandinha aqui amanhã. Fale. Deixa eu pegar a minha lista aqui. Amanhã, terça-feira, às 15 horas, o padre Felipe Stout vai falar sobre Pró-Vida, Olha né? aí. Ele que fundou a casa, a Associação Mãe de Misericórdia, que é uma associação Pró-Vida que atende gestantes. Então, Uhum. ele é incrível, ele estuda muito também, ele tem uma visão fantástica, imperdível. E amanhã às 17 horas, da Grades Organizer, a gente vai falar sobre estilo, armário, estratégico e tudo mais. Quarta-feira, a doutora Claire Ribeiro vai falar sobre autoestima,
e imunidade, que é importantíssimo também. E na sexta-feira, a Aline Cantarelli, que é a fada dos casamentos, vai falar sobre sedução com classe no casamento, para mulheres casadas. Olha Então só, é isso. então quer dizer o seguinte, Condomínio, é organizada com a data e temos um fleumático batendo na preguiça. Olha, se a gente consegue, vocês conseguem também. Vocês Certo? É conseguem. isso, Isso Ana. aí. Finalizou Valeu. bem com chave Tchau, de tchau. ouro. Muito obrigada. É Tchau, isso, tchau. Boa valeu. noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.